nenhuma instituição influenciou mais a criação de monstros na arte do que a Igreja Católica. É a conclusão que eu chego, né, após... Vocês vão ver. Aguardem mais no programa de hoje, mais um especial Halloween com a obra As Tentações de Santo Antão, ou Santo Antônio, do pintor holandês Hieronymus Bosch. Solta a vinheta, produção. As Tentações de Santo Antão é um tríptico. Para quem não sabe o que é um tríptico, é quando é uma obra, mas ela tem outras partes. Esse tríptico, ele é de carvalho e se fecha. Tem duas partes menores e tem a parte central. Nós vamos falar basicamente mais da parte central, que é a parte que geralmente, numa exposição no museu, ela fica mais aparente. Para começar, vamos falar um pouco da história desse santo. Santo Antão, ele foi um padre, ele queria se desvencilhar dos pecados, queria ser puro, e ele resolveu ir para o deserto e resolveu que ia abdicar de suas posses e bens materiais para viver uma vida mais simples, devota a Cristo no deserto, e ele foi para o Egito. Dentro da história dele, ele diz que no Egito ele foi tentado por demônios e pelo próprio diabo, assim como Jesus Cristo. Então tem uma relação bem intrínseca com Jesus Cristo e Santo Antão. Bosch retrata alguns pecados em certas metáforas visuais dentro desse quadro. Nós podemos ver bem aqui à frente, se você olhar a imagem, uma fruta madura em que sai um diabo, um demônio, sempre à espreita do devoto a Cristo, a fim de corrompê-lo. Há outras figuras diabólicas nessa obra, mas o mais interessante delas são os monstros. Alguns monstros são personificações de pecados. Por exemplo, você pode observar um porco humanizado na obra. Essa é uma metáfora própria do Bosch para falar sobre a corrupção dentro da Igreja Católica. Padres, bispos que são corrompidos pelos 7 pecados, e ele utiliza a metáfora visual dessa maneira. Ele faz com caras de porcos. Essa imagem, essa metáfora visual, ela está presente também naquela obra mais famosa do Bosch, o Jardim das Delícias, que também é um tríptico, né? É uma obra que tem três pinturas, mas compõem a mesma pintura. E nessa obra também tem essa imagem do porco, o porco eclesiástico. Outras metáforas visuais. Ainda à frente da obra, nós podemos ver um peixe. Dentro da tradição cristã, o peixe é um dos símbolos de Cristo também, por conta daquela passagem bíblica da multiplicação dos peixes. Só que aí nós temos um peixe meio corrompido, monstruoso, diferente, na imagem central. Mais à frente do quadro, nós também temos um certo demônio que está representando o pecado da gula. Tem um prato na obra, bem ao fundo, tem um demoninho saindo de uma comida. Então essa é mais uma metáfora visual que Bosch cria para poder mostrar por todas as tentações que Santo Antão está passando dentro do processo dele de purificação até se livrar dos pecados. Ao centro da obra nós podemos ver Santo Antão em trajes eclesiásticos da época, ajoelhado, aparentemente rezando para que esse mal, diabo, não se apodere dele e que ele consiga vencer. É mais uma metáfora visual exemplificando essa eterna luta entre bem e mal. Outra coisa que nós podemos observar nessa pintura é a monocromia do céu. Nós temos uma parte bem escura e uma parte bem clara, mais uma metáfora visual empregada por Bosch na pintura para representar aquela disputa entre bem e mal. Essa eterna luta que está dentro do ser humano, de todos os seres humanos, e que compõe a nossa humanidade. Se você estiver interessado, eu, claro, sempre vou dizer para vocês pesquisarem. As obras do Bosch, elas têm umas cores
bem próprias do artista. É muito interessante observar várias dessas pinturas para ver a presença de alguns tons de vermelho com amarelo, que ele usa algumas vezes para dar uma certa abundância e vivacidade em alguns momentos, e tons mais escuros e cinzas para dar aquele tom de dramaticidade e para mostrar o mal. Agora, falando de monstros propriamente ditos, o que é algo monstruoso? Eu não vou responder essa pergunta, eu deixo para você pensar. Como Bosch constrói os seus monstros em suas pinturas? Ele constrói a partir da metamorfose entre algo humano e algo animalesco, algo animal. Vocês podem perceber, e eu peço mais uma vez para vocês fazerem uma pesquisa, eu vou recomendar um livro que se chama A História da Feiura, é do escritor Umberto Eco. Nesse livro, ele descreve algumas passagens dentro da história da arte, mostrando coisas que são consideradas feias, odiosas, monstruosas, bizarras, que fazem parte da nossa história visual como humanidade. Mas voltando, como Bosch constrói seus monstros? A partir da humanização de animais ou da animalização de seres humanos. E não é algo interessante essa criação dessa monstruosidade, que tem a ver com outras religiões também? Se nós pensarmos na antiguidade clássica, egípcios, babilônicos, mesopotâmicos, eles cultuavam deuses que eram parte animal, parte humano, né? Essa zoantropomorfismo, palavra enorme. A produção vai colocar aqui, ó, a palavra para vocês verem. Mais uma coisa emprestada, não é mesmo? Além dessas religiões, dessas culturas antigas, dentro da cultura indiana, nós também temos deuses que são metade humano, metade animais, como, por exemplo, Ganesha. É muito interessante que o que é sagrado para outras religiões, dentro dessas outras culturas que se baseiam na fé cristã, eles são monstros. São colocados como monstros. Muito interessante, não é mesmo? Se você ficou tão interessado nessa obra e se você mora em São Paulo, o Museu MASP tem uma versão que é como se fosse um estudo dessa obra, A Ascensão de Santo Antão, lá no Museu MASP. Aí, dependendo da exposição, talvez esteja exposto ou não, mas no site do MASP você pode acompanhar. Esse foi o 7º vídeo da nossa semana especial de Halloween. Foi muito prazeroso fazer isso para vocês. Espero que vocês tenham curtido como pensamento. Fica para aí para vocês procurarem talvez uma resposta ou apenas refletir que a maior parte dos nossos medos tem a ver com morte, solidão, mas também com medos que foram criados, incentivados e propagados a partir da fé cristã, né? O medo do pecado, o medo da culpa, o medo do diabo, o medo de uma punição. Tudo isso funciona como um certo castigo ético, moral, mas eu acho que nós podemos evoluir a partir disso. E, bom, essa é a minha conclusão diante dessas obras observadas. E eu espero que vocês tenham gostado, mais uma vez. Nós fazemos um programa para vocês. Claro que tem uma pitadinha nossa aqui e ali, porque, né, não há como nós produzirmos algo sem ter muito da gente nessas produções. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, assinar o sininho, de compartilhar com seus amigos, para quem gosta do tema. Espero que tenha agradado. E se você tem sugestões pra gente, escreva nos comentários. Educadamente, por favor. Um beijo e feliz Dia das Bruxas. Até mais. Tentações de Santo Antão, Hieronymus Bosch, 1500, óleo sobre madeira de carvalho, 131 centímetros por 119, esse é o painel central, mais 131 centímetros por 53 centímetros são os painéis laterais. Ele está exposto no Palácio das Necessidades, em Lisboa, Portugal. Teste de som. Alô, alô, alô? Bosch?
Gosta de degenerado? Ah, então tá.